Seja bem-vindo à Primeira Igreja Batista do Pará. Seu vídeo já vai começar. Mas antes, não esqueça de se inscrever, dar o like e ativar as notificações. Boa noite a todos. Amém. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja sobre a vida de cada um de nós. Nós vamos ver novamente, a continuação daquilo que a gente tem tratado, da gênese do plantio de igreja ali no livro de Atos, na cidade de Tessalônica, tá bom? Nós vamos conversar mais sobre isso, a forma como Deus usou a vida do apóstolo Paulo na sua segunda viagem missionária para poder levar a partir ali, já a gente viu semana passada que Deus de repente freia a agenda daquela equipe missionária que queriam plantar a igreja na Ásia, e aí a Bíblia diz assim que o Espírito Santo os impediu. E aí eles iam para Betínia, e de repente também o Espírito de Cristo não permitiu. E aí eles têm um sonho, Paulo tem uma visão, à noite, do varão macedônico, pedindo que eles fossem então para aquela região. Ele entendeu da parte de Deus que era uma orientação, para que eles fossem plantar a igreja lá na Macedônia, ou seja, na Europa. E eles atravessam, vão lá para Filipos, plantam uma igreja ali, pregam o evangelho na cidade de Filipe, e aí eles têm que sair meio à pressa, porque há uma perseguição acentuada, e a equipe vai ali para a cidade de Tessalônica, em Atos capítulo 17, de 1 a 9, tá? O nascimento aqui de uma igreja bastante saudável, porque o movimento de plantação de igreja parte do coração do Senhor. Ele é o estrategista e ele tem o maior interesse que novas igrejas surgem em regiões onde o evangelho não chegou, tá bom? Então assim, nós vamos ler o texto aqui da palavra do Senhor que diz assim: tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los, e por 3 sábados arrazoou com eles acerca das Escrituras, expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos. E esse dizia a ele: é o Cristo Jesus que eu vos anuncio. Alguns deles foram persuadidos e unidos a Paulo e Silas, bem como numerosa multidão de gregos piedosos e muitas distintas mulheres. Os judeus, porém, movidos de inveja, trazendo consigo alguns homens maus, dentre a malandragem, ajuntando a turba, alvoroçaram a cidade, e assaltando a casa de Jason, procuravam trazê-los para o meio do povo. Porém, não os encontrando, Paulo e Sila arrastaram Jason e alguns irmãos perante as autoridades, clamando: estes que têm transtornado o mundo chegaram também aqui, os quais Jason hospedou. Todos estes procedem contra os decretos de César, afirmando ser Jesus outro rei. Tendo tanto a multidão como as autoridades ficaram agitadas ao ouvirem essas palavras. Contudo, soltaram Jason e os demais, após terem recebidos deles a fiança estipulada. Versículo 10: e logo, durante a noite, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Ali chegados, dirigiram-se à sinagoga dos judeus. Então a gente vê claramente, que Deus é esse Deus que ele age por meio de homens comuns que creem num Deus extraordinário. A gente viu semana passada que Deus apontou o rumo, deu a mensagem a Paulo, e Paulo adotou os melhores métodos, para a plantação de igrejas. Ele era um missionário estrategista, íntegro e também relevante. Jamais Paulo ousou mudar a mensagem, mas ele sempre teve a coragem de usar os melhores métodos à sua disposição. Paulo se concentrava em lugares estratégicos.
Era um plantador de igrejas que buscava sempre alcançar cidades importantes que pudessem irradiar a mensagem do Evangelho. Quando a gente olha para o livro de Atos, né, é de cidade em cidade, Deus usando essas equipes missionárias para que o Evangelho igrejas fossem plantadas, e a partir dessas cidades, as outras comunidades, né, menores, cidades menores, aldeias, pudessem também experimentar do amor de Jesus Cristo. Na última quarta-feira eu comentei que no livro de Atos, a plantação de igrejas acontecia a favor dos grandes centros urbanos. Holland Allen nota que todas as cidades onde o apóstolo Paulo plantava igrejas eram centros de administração romana, da civilização grega, da influência judaica ou de alguma importância comercial vital. Quando Paulo escolhia uma cidade alvo para o esforço missionário, olhava além da cidade para a região em derredor, ele via sempre esse quadro geral. E você fica impressionado, né, ali ao olhar o livro de Atos, porque de fato o melhor manual de plantação de novas igrejas é o próprio livro inspirado pelo Espírito Santo, que é o livro de Atos. Deus usando esses homens para que isso acontecesse. E aí nós olhando um pouquinho, né, lembrando um pouquinho da história, da origem da PIB do Pará, há 126 anos, né, que tem a nossa igreja, 126 anos, quando Eurico Nelson, pela soberania de Deus, veio parar aqui, num navio chamado Esperança, e de repente a primeira igreja plantada em todo o norte do Brasil, a primeira igreja evangélica, não estou falando da primeira igreja batista, da primeira igreja evangélica, numa região estratégica. Ao passar dos anos, o evangelho chega em Manaus, no Amazonas, chega no Maranhão, por meio desse ministério aqui da PIB, chega na história, pelo menos você pega o site da Comapa, da nossa convenção, chega lá no Piauí, chega inclusive no Ceará, por meio do quê? Desse movimento do Senhor, usando homens para que através de cidades estratégicas, o evangelho pudesse ser propagado para outras regiões também. Olha o interesse do Senhor. Você imagina, irmãos, talvez a gente não tenha a dimensão disso. Quantas igrejas surgiram dessa? Quantas igrejas filhas, netas, tataranetas e assim por diante? Esses movimentos do Senhor para que as coisas acontecessem dessa forma. E aí nós vamos ver, Heber, é possível trocar a imagem, colocar a imagem, não a outra, isso, eu inverti, tá? A imagem 2, por favor. Olha o ciclo paulino, eu não sei se você consegue enxergar. David Halsgrave, que é um dos maiores missiólogo e teólogo, ele escreveu um livro que é um clássico. Quem se interessa mais ou menos a entender sobre plantação de igreja, acaba lendo o livro desse homem que era tão piedoso. Qualquer teólogo na área de missões, ele é obrigado praticamente a ler esse clássico. E ele escreveu um livro chamado Ciclo Paulino. Ele gastou muito tempo com uma equipe estudando qual era o ciclo que Deus usou de uma forma muito especial para que novas igrejas fossem plantadas. Não só a igreja de Filipe, não só de Tessalônica, não só de Antioquia, não só da igreja de Éfeso. E aí a gente vai ver esse ciclo acontecendo. Olha que interessante. Começando, né, no sentido horário, olha só, as igrejas missionárias são convocadas. Você percebe isso no livro de Atos. Deus, né, provocando uma indignação, ou seja, um senso de urgência para que novas regiões fossem alcançadas pelo Evangelho. E aí nós vamos ver os missionários comissionados, lá em Atos 13, de 1 a 4. Lembra, a igreja de Antioquia está orando, está buscando o Senhor, está jejuando. E o Espírito Santo falou assim: separe para mim Barnabé e Saulo. Para quê? Para que eles fizessem a primeira viagem missionária registrada no Novo Testamento. Ou seja, o Espírito Santo separou os melhores. E eles foram o quê? Fazer a primeira viagem missionária. E aí nós vamos ver o auditório contactado, ou seja, essa equipe missionária, eles iam onde tinha povo. Às vezes o pessoal se reunia para lavar a roupa num determinado lugar. O apóstolo Paulo geralmente priorizava as sinagogas. Por quê? Porque ele conhecia, ele tinha esse know-how, né, do contexto judaico. E ele pregava o evangelho algumas semanas e depois ele era expulso. Aí ele pregava para os gentios e assim por diante.
Aí nós vamos ver, o evangelho era comunicado de uma forma bastante eficiente. Ele expunha a verdade do Senhor. Eles, não só o apóstolo Paulo, os demais, faziam questão de evangelizar de uma forma compreensível, para que as pessoas compreendessem a verdade da salvação. Os ouvintes, olha só, a gente sempre quando está falando do amor de Jesus, a gente tem que ter expectativa. Porque estamos utilizando do evangelho, da palavra do Senhor. E o Espírito Santo é poderoso para convencer o mais vil dos pecadores. E aí nós vamos ver no texto bíblico o que acontece. Os ouvintes, pessoas, entregavam a vida de Jesus, a Jesus. Veja, no texto de Tessalônica, os judeus que até hoje têm um coração endurecido. Mas no ministério, ali no livro de Atos, muitos tiveram um encontro face a face com o único Messias da Bíblia, que é Jesus Cristo. Então, olha só, os ouvintes convertidos, os crentes o quê? Congregados. A importância de vida comunitária, de fazer parte de uma igreja, de ser um rosto conhecido no meio da multidão. Então veja, os crentes congregados, a fé confirmada, o ensino, o discipulado, a EBD, ou seja, tem que crescer, né? Experimentar conteúdo sólido e alimento, bom alimento da palavra do Senhor. E o que acontece? Formação de líderes. Era preocupação. Vamos formar líderes. Deus levantou homens e mulheres com a capacidade de liderar, homens para pastorear, para poder servir ao Senhor em áreas chaves da igreja. Então, os líderes consagrados, os crentes recomendados, os relacionamentos continuados e assim por diante. É um ciclo que a gente vai ver acontecendo, né, através dessas equipes missionárias no livro de Atos. E aí que a gente tem no meio, nesse ciclo paulino, o Espírito Santo é o empreendedor, né? Ou seja, por mais que a gente planeje, é o Espírito do Senhor que precisa estar sempre nos dando sabedoria, discernimento e capacitação, para que essa obra divina venha frutificar. O Espírito é o empreendedor, a oração é a atmosfera, percebe? E não é só esse texto, há muitas outras referências do pessoal banhando missões através da intercessão. Esse momento missionário que o pastor Heiker fez, gente, é muito importante. Talvez você não possa estar ali junto com esse casal na bacia amazônica, mas seu joelho pode, as suas lágrimas muito pode fazer, orando para que Deus use esses missionários aonde eles estão. Olha só em Atos 15, né, as escrituras são um alicerce. Ninguém inventava absolutamente nada, não. A boa mensagem está atrelada à verdade das escrituras. E esses homens utilizavam o quê? As escrituras. E por último, a igreja é essa agência do Senhor. Essa agência de transformação. Que Deus usa intencionalmente para multiplicar o número de discípulos e também de novas igrejas. É isso que nós vamos encontrar de uma forma assim clara no livro de Atos. E aí nós temos o quê? Igrejas sendo plantadas. E de repente, como foi falado, o apóstolo Paulo usando um pouquinho desse ciclo, essa preocupação de alcançar regiões onde as trevas reinam. E Paulo sai ali de Filipos, como a gente viu semana passada, chega em Tessalônica, e a palavra de Deus nos mostra lá em Atos 17, você está em Atos 17, vê lá para o versículo 3, o apóstolo Paulo, né, diz assim no final do versículo 2, que ele arrazoava com eles acerca das escrituras. No versículo 3 ele expõe e demonstra, né, ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressurgisse. E na última quarta nós conversamos que a essência da pregação do apóstolo Paulo, né, o que ele usava, qual a mensagem, qual é a abordagem desse grande vulto ali do Novo Testamento. A gente viu a semana passada que Paulo variou os seus métodos, né? A pregação do evangelho deve ser bíblica e racional.
Ela apela para a razão de seus ouvintes, dirige-se à mente e desperta o entendimento. E lá no final do versículo 2, diz assim que ele arrazoou. Ou seja, a ideia aqui de Paulo debateu, dialogou, discursou, ok? Com aquelas pessoas acerca da salvação. Vai dizer também no versículo 3 que ele expôs, ou seja, ele explicou o conteúdo do evangelho. Ele leu o texto, explicou o texto e aplicou o texto de uma forma muito clara para a vida daqueles ouvintes. E no versículo 3 vai dizer que ele demonstrou que Jesus é de fato o Messias. O termo demonstrou no versículo 3 significa colocar lado a lado e apresentar evidências. Que de fato Jesus do Novo Testamento ele é a conclusão das promessas e das profecias do Antigo Testamento que se encerra na pessoa de Jesus Cristo. Então o apóstolo Paulo, ele varia os seus métodos, ele arrazoou, ele expôs, ele demonstrou, ok? E ele enfatiza justamente lá no versículo 3, a vida e a morte do Senhor Jesus Cristo. Isso era muito importante, expor quem? A vida e a morte do Senhor Jesus Cristo. Paulo nunca mudou a mensagem, mas ele usou abordagem diferente, metodologia diferente, para que aquelas pessoas pudessem compreender a tão boa mensagem da salvação. Pode voltar para a imagem 1, Heber, por favor. Olha só, eu coloquei a semana passada, né? Essa abordagem do apóstolo Paulo, é uma coisa impressionante. O evangelho e a abordagem de Paulo na pregação, né? Conforme a situação e o público, o enfoque da pregação de Paulo mudava. Então lá em Atos 13, ele está pregando para quem? Para judeus interessados, Antioquia da Psídia. O que ele faz? Qual é a sua abordagem? Bíblia. Quando você lê em Atos 13:15, ele usa as escrituras hebraicas para comparar. Gente, acorda, Jesus já veio, ele morreu, ele ressuscitou em glória, ele é o nosso Salvador. Ele vai fazer isso. Lá em Atos capítulo 14:15, em Listra, qual é o seu público-alvo? Idólatras, tá bom? O que ele vai fazer? Como foi falado, a natureza é a ponte. Ele fala assim que Deus não se deixou sem testemunho. Por meio do que? Da consciência humana. Por meio do que? Da revelação geral. Por meio do que? Do raciocínio. Você consegue ver evidência de um Deus todo-poderoso que cuida e preserva o universo. Veja, a natureza aponta para esse Deus maravilhoso. Em Atenas, em Atos 17, lá na Grécia, o público-alvo eram os educados em filosofia. O que Paulo faz? Olha só a abordagem dele. Cita poeta estoico e reconhece suas indagações religiosas. É um homem além do seu tempo. É uma pessoa que conseguia transitar em públicos tão distintos. Mas a preocupação do apóstolo Paulo era o quê? Levar uma mensagem, a mensagem que é Jesus. E lá em Atos capítulo 22, você vai ver que ele está em Jerusalém, ok? Onde ele vai ser preso. Lá o público-alvo é a multidão de judeus que conhecia ele há décadas atrás. E aí qual é a sua abordagem? Ele dá o seu testemunho. Veja, mesmo no seu testemunho, a ênfase não está nele, mas sim na vida abundante, na vida transformadora que Jesus oferece. Ele não passa, falando ali, 50 minutos do seu antigo homem, depois gasta só 5 minutos do encontro com Jesus, e como está sendo agora, não. Quando você olha o testemunho do apóstolo Paulo, ele constrói em cima de Jesus Cristo. Quão diferente é o testemunho que a gente ouve no chamado meio evangélico. Um ex-traficante, um ex-terrorista, um ex-bandido, gasta 50 minutos para falar da sua antiga vida e só mais ou menos 5, talvez minutos para falar da transformação que Jesus fez. Quão diferente. Mas nós vamos perceber que às vezes cabe um testemunho daquilo que Deus fez e continua fazendo na história de homens e mulheres. E Paulo, pelo menos, vai referir isso 3 vezes, ele vai testemunhar. Está relatado no Novo Testamento. Então veja, o apóstolo Paulo, ele tinha essa capacidade, essa preocupação
de fazer abordagens diferentes, sem alterar o conteúdo das Escrituras, da própria palavra do Senhor. E qual foi o resultado, irmãos, no versículo 4, em Atos 17? Diz assim: alguns deles, quem? Judeus, foram persuadidos e unidos a Paulo e Silas. Ou seja, eles aderiram à mensagem que os mensageiros trouxeram. Eles acreditaram, eles abraçaram a nova fé. Então alguns deles, judeus, foram persuadidos e unidos a Paulo e Silas, bem como numerosa multidão de gregos piedosos. Olha o impacto da vida do apóstolo Paulo na cidade de Tessalônica. Veja, não é mais os judeus lá na sinagoga, mas sim muitos gentios na cidade, do tamanho de Castanhal, como a cidade de Tessalônica, compreende o Evangelho. E é o terceiro grupo de pessoas aqui, e muitas distintas mulheres conseguiram entender e experimentar essa salvação que é eterna. E a ideia aqui de persuadir, irmãos, a ideia aqui é de convencer alguém pelas palavras a crer, ok? É você influenciar não em torno de si, mas em torno da mensagem, em torno de uma crença. A ideia aqui dessa palavra no original é esforçar-se por ganhar alguém, é labutar, é suar, é gastar tempo, é se preparar. E a Bíblia diz assim que eles foram persuadidos a se unir a Paulo e Silas, ou seja, a mensagem que eles trouxeram ali naquele local. Então, eu queria incluir aqui, irmãos, uma observação, na verdade, algumas colocações de um grande teólogo, erudito vivo, chamado D.A. Carson. Ele escreveu muitos livros, é um catedrático no Novo Testamento. Para alguns pastores reformados, talvez é o maior catedrático vivo do Novo Testamento. Se você quiser estudar alguma coisa de teologia bíblica do Novo Testamento, você vai passar o D.A. Carson. É impressionante o quanto de conteúdo saudável, bíblico, profundo que esse homem produziu. Tá? Ele escreveu o livro em parceria com John Piper, enfim, com tanta gente. Tá? E ele, um dos seus livros, ele comenta sobre os diferentes apelos da Bíblia. E ele vai dizer o seguinte: de modo geral, todos temos a tendência de ficar cegos para o quanto do nosso temperamento e cultura molda nossa forma de conduzir o evangelismo, de conduzir o ministério. Mas uma atenção cuidadosa, a notável diversidade na Bíblia de transmitir o evangelho pode ampliar nossa visão. Ou seja, você tem um perfil, um estilo, um temperamento, que às vezes sem você perceber, você vai apenas usando um tipo de abordagem, um tipo de apelo, para tentar persuadir alguém em torno da cruz de Cristo. E aí, irmãos, olha só, J. Carson argumenta que os autores bíblicos usam um leque de abordagem e motivações quando apelam aos leitores, para que creiam na verdade. Eles não tentam persuadir, influenciar, convencer apenas de um jeito. Aí, vai lá, meu querido Eber, imagem 3, por favor. Olha só, né? Os apelos nas Escrituras, segundo o grande erudito D.A. Carson. Olha só, às vezes o apelo é para uma entrega a Deus por causa do medo da condenação eterna. Ou seja, que nem Hebreus 12, 14 e 18, fala que Cristo nos libertou das correntes do medo de morrer. Em Hebreus 10, 31, lemos que é algo terrível ficar sob a condenação do Deus vivo. Na verdade, abra lá em Hebreus 2, 14 e 15, segura ainda em Atos 17. Olha ali, o que diz o texto. Portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, Jesus também participou dessa condição humana, para que por sua morte derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo. Versículo 15. E libertasse aqueles que durante a vida estiveram escravizados pelo medo do quê? Da morte. Ou seja, a morte, ela gera um
pânico, uma histeria, um descontrole, um pavor. Eu lembro que em Curitiba fui visitar uma pessoa da nossa igreja que estava tudo tomado por uma doença terminal. E num leito de morte, na UTI já, a família teve que fazer autorização para mim entrar e poder fazer uma visita pastoral. Mas ele estava com máquinas ligadas, né? A enfermeira falou assim: olha, pastor, eu acho que ele está consciente. Independente disso, eu falei, eu tomei a decisão, eu vou orar e vou ler um texto bíblico, vou orar com ele. E eu li um texto bíblico na área de evangelismo, porque eu não estava em dúvida se de fato ele era ou não era uma pessoa que experimentou o nascimento. Eu ousei cantar uma música de um hino do cantor cristão. Eu cantei, irmãos. E eu lembro que ele começou a chorar. Não sei porque eu estava cantando. Ele ficou desesperado, mas ele começou a chorar. E eu falei assim, da necessidade vital dele tinha que descansar da obra terminada de Cristo Jesus. Que a situação dele é revertida, que a condição física dele era irreversível, que as portas da eternidade estavam se abrindo. Ele precisava tomar uma decisão lá de Jesus. Irmãos, o equipamento começou a mexer, a alterar. A enfermeira que estava ali da UTI, na intensivista, disse assim: olha, ele está entendendo. E eu falei: olha, repete comigo essa oração, mesmo em silêncio. Sei que você não pode falar, mas você pode me ouvir. E eu fiz uma oração, eu creio que ele foi repetindo, né? Orei com ele, encerrei, e depois de algumas horas, Deus o levou. Deus o levou. Mas, por outro lado, eu tive a forte sensação de que até aquele momento, o pavor da morte estava gerando um pânico no coração dessa pessoa moribunda que estava nas suas últimas horas aqui na terra. Como aconteceu comigo no Rio Grande do Sul, de uma querida irmã que eu não fui visitar por acaso. E no seu aniversário eu visitei e de repente senti a necessidade de compartilhar um texto evangelístico. E eu fiquei em conflito: Senhor, será que isso é do meu coração? Ela é líder do ministério de mulheres dessa grande igreja nessa cidade, não pode ser. E eu senti uma inclinação, não foi nenhuma voz: prega um texto bíblico de evangelismo, Mateus 11, 28 em diante. E eu preguei, fiz a oração e fui embora. E aí, irmãos, o seu marido me liga e fala assim: olha, eu quero agradecer, porque a minha esposa só tem alguns dias. Os médicos disseram: mas pastor, agora sim ela entregou a vida a Jesus. Agora sim, pastor, inclusive quando se fala de partir para a eternidade, ela não fica mais desesperada, ela não fica em histeria, ela não fica com esse medo, pânico que essa notícia traz. O Dr. Russell Shedd, quando esteve numa igreja que eu estava pastoreando, ele falou sobre isso, que um sinal de quem pertence a Jesus de fato é quando dá possibilidade de partir para outra esfera de vida, isso não traz o quê? Medo, angústia, porque a pessoa sabe para onde ela está indo, para a eternidade com o Senhor, onde não há mais dor, doença ou morte ou pecado. Essa é uma boa notícia. Mas irmãos, olha só, às vezes o apelo é para uma entrega a Deus por causa do medo da condenação eterna. Eu lembro que tinha um folheto, há muitos anos atrás, da chamada Meia-Noite, com o título Últimas Palavras de Grandes Homens. E olha só, praticamente nada é mais esclarecedor do que o testemunho do leito de morte. Um olhar para o leito de morte revela muito mais do que os grandes feitos em tempo de vida. Quando pessoas se veem confrontadas com a morte, muitas perdem suas máscaras e tornam-se mais verdadeiras. Muitos tiveram que reconhecer que edificaram sobre a areia, se entregaram a uma ilusão e seguiram uma grande mentira. Quando você pega o grande filósofo Voltaire, o famoso zombador, teve um terrível fim. Sua enfermeira disse: por todo o dinheiro da Europa não quero mais ver um incrédulo morrer. Durante a noite ele gritou por perdão, veja, sem esperança. Que dizer de David Hume, um ateu, gritou: estou nas chamas. Seu desespero foi uma cena terrível. O que dizer de Napoleão,
escreveu o seu médico particular: o imperador morre solitário e abandonado, sua luta de morte foi terrível. Por quê? Porque sem esperança. Carlos IX da França dizia: estou perdido, reconheço claramente. O grande filósofo inglês Thomas Hobbes, um ateu agnóstico, ele dizia o seguinte: estou diante de um terrível salto nas trevas, poucas horas antes do seu coração parar de bater. O que dizer de Nietzsche? As suas últimas palavras: se realmente existe um Deus vivo, sou o mais miserável dos homens. Vladimir Lenin, um famoso presidente na época da União Soviética, morreu em confusão mental. Ele pediu perdão dos seus pecados a mesas e cadeiras. Yarovatsky, presidente do Movimento Internacional dos Ateus, por favor, ele dizia: queimem todos os meus livros. Por quê? Porque ele viu que abraçou um mito, uma mentira. E o que dizer de Jesus Cristo? Na sua morte, que ele disse: está consumado. Há muitas coisas escritas sobre Jesus. Inclusive o apóstolo Paulo fala assim: tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu veneno, o seu aguilhão? Aí Paulo encerra: graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de quem? Do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele sim venceu o veneno, o inimigo mortal que é a morte. Então os apelos da Bíblia, às vezes o apelo é uma entrega a Deus por causa do medo da condenação eterna. Segundo, às vezes o apelo é para uma entrega a Deus por causa do desejo de ficar livre do peso e da culpa e da vergonha. Gálatas 3, 10, 12 afirma que estamos sob a maldição da lei. A culpa não é apenas objetiva, ela também pode ser um fardo interior e subjetivo de nossa consciência. Quando você olha para o Salmo 51 e 32, onde o autor Davi, inspirado pelo Espírito Santo, ele compõe esses dois salmos num contexto do quê? Onde o profeta Natan aponta os seus pecados com Betseba. 1 ano se passou e ele não confessou. E de repente o profeta Natan, com as verdades do Senhor, confronta ele. E olha o que ele veio dizer no Salmo 51, e 1 diz assim, abra lá 51, 1 diz assim: compadece de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Ó, o verso 8: faz-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Olha só, essa figura de linguagem aqui, para a estrutura integral da pessoa, ou seja, os ossos que o Senhor esmagou, dando a ideia que Davi experimentou o colapso pessoal sobre a culpa. Ou seja, a consciência sinaliza que tem coisa que precisa ser acertada, e se não for acertada, a alma vai adoecendo, vai ficando com a consciência pesada. Isso adoece também o físico, a tal ponto, olha lá em Salmo 32, verso 3, quando Davi então, ele se quebranta diante de Deus, confessando a sua culpa, ele vai dizer assim, Salmo 32, verso 3, enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo dia, entende? Olha lá Deus incomodando, a consciência alfinetando. Davi, você precisa acertar, você não vai dormir bem, a sua consciência está pesada, acerta diante daquele que você primeiro ofendeu, que é a própria pessoa do Senhor. Olha o verso número 4, diz assim: porque a tua mão passava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. A ideia aqui de enfermidade mesmo, de enfermidade. Então, às vezes, o apelo é para uma entrega a Deus por causa do desejo de ficar livre do peso da culpa e da vergonha. De poder, Senhor, eu errei, promovi uma tragédia, Deus me perdoa, tem misericórdia de mim. E também, olha só, um outro apelo na Bíblia, segundo J. Carson. Às vezes, o apelo
é para uma entrega a Deus pelo fato de se apreciar o poder de atração da verdade. Carson escreve: a verdade pode se mostrar maravilhosa, as pessoas podem enxergar sua beleza e natureza atraente. Não tem como você ler 1 Coríntios de 1, 18 a 25 e não ser atraído pela beleza, pela coerência, pelas boas novas do Evangelho. Paulo apresenta em 1 Coríntios 1 a verdade de maneira que todos admirem seu valor e beleza. Ele faz um apelo à mente. Por isso que nós precisamos conhecer as Escrituras e expor essa verdade da beleza do Evangelho. Do Evangelho. Se você não tem a sua mente cheia da pessoa de Cristo, não tem como você apresentar um Evangelho que as pessoas compreendam e possam ficar também fascinadas. Porque é a beleza do Evangelho. A próxima imagem, olha só. Tá? Pode ir, Heber, a próxima imagem. Aí, às vezes a quarta, às vezes o apelo é para uma entrega a Deus para satisfazer anseios existenciais não atendidos. Jesus prometeu água viva em João 4 para a mulher samaritana. Ele estava se referindo, além da vida eterna, obviamente, a alegria e satisfação interior a ser experimentado hoje, algo que ela estava procurando nos homens. Percebe? Esse apelo. Em Jesus a gente encontra todo o significado existencial possível. A nossa procura se encerra em Jesus Cristo, o nosso Salvador. Quinto, às vezes o apelo é para uma entrega a Deus para a resposta de um problema. Olha só, existem muitas formas do que D.A. Carson chama de senso desesperado de necessidade. Ele cita Jairo, menciona a mulher com hemorragia, Bartimeu e assim por diante. Irmãos, o desespero bateu na porta desses personagens do Novo Testamento. A mulher, 12 anos sofrendo de hemorragia, vivia isolada, não podia mais viver uma vida comunitária, gastou todos os seus afazeres, um desespero da alma, e vai procurar quem? O Senhor, como uma resposta. Como uma resposta. E às vezes Deus, na sua bondade, na sua graça, Ele pode ouvir uma oração, Ele pode responder, usando vários mecanismos possíveis. Às vezes Ele pode dizer: não, a minha graça te basta, algo muito melhor. Mas o Deus que nós servimos, às vezes Ele surpreende, respondendo orações de uma forma impressionante. Lá em Mateus 9:18, aqui do Jairo, olha só, falava Jesus ainda quando um dos dirigentes da sinagoga chegou, ajoelhou-se diante de Jesus e disse: minha filha acaba de morrer, vem e põe a tua mão sobre ela e ela viverá. Jesus levantou-se e foi com ele e também os seus discípulos. Percebe? Às vezes procuramos em Deus em oração como último recurso das coisas pequenas e grandes da nossa vida. Precisamos conversar mais com o Senhor para lidar com demandas que a gente não tem controle. E na hora de apresentar o Evangelho, às vezes, né, a forma como Deus dá a criatividade para que a gente venha levar pessoas para a presença dEle. E por último, olha o que D.A. Carson vai dizer: às vezes o apelo é para uma entrega a Deus, pessoa irrefutável, que através dos argumentos, né, das exposições bíblicas, nos leva lá, esse Deus que nos amou de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Não é à toa que mais de 300 vezes a palavra amor aparece nas Escrituras, mostrando essa realidade. Então, os apelos na Bíblia, você vai perceber diferentes estratégias da sabedoria de Deus. Jesus, com um jovem rico, gastou tempo pregando a lei, para gerar aquela percepção do próprio pecado do jovem cheio de si. Quando você olha lá no texto bíblico dos Evangelhos, sabe, Jesus expõe as verdades do Antigo Testamento. Em João 4, Jesus gastou pouquíssimo tempo tentando fazer ela reconhecer sua culpa e pecado. Por quê? Porque já estava exposto.
Ele foi extremamente gentil em se concentrar não na lei, mas na sua própria capacidade de satisfazer a sede espiritual daquela mulher. E não tem como você ler João 4 e não reconhecer a forma tão didática, tão persuasiva, tão impressionante, a doçura e a firmeza do Salvador Jesus Cristo. Em João 3, Jesus foi bem mais confrontativo com Nicodemos. Nicodemos, eu surpreendo, você como o melhor da nação, você como um líder religioso, nesse nível, ele confronta. Nicodemos, você tem que nascer de novo. Então ele usa da persuasão na proclamação do evangelho, que é ele próprio, né? Então, olha só, os apelos da Bíblia. Pode colocar outra imagem, Heber, por favor? Olha só, J.I. Carson conclui: não temos o direito de escolher apenas uma dessas motivações. Ok? Abordagem. Então apelar somente para ela. Eu tenho uma tendência, tenho um estilo, um temperamento. E às vezes eu percebo Deus tentando me cutucar. Sai da sua zona de conforto, né? Seja mais sensível, às vezes seja mais firme. Você está passando pano diante. Essa questão de amor condicional, sim, é bíblico, mas você tem que vir com uma verdade mais firme. Mais firme. Eventualmente Deus fala assim: agora não, olha, né? Amor é verdade, mas também com um amor mais incisivo. Mais incisivo. E por último, o slide, você pode colocar lá, por favor. Olha só, isso, pode trocar. Queria que você meditasse um pouquinho aqui, né? Quais os apelos, né? Os apelos que você talvez olhe e tenha mais a ver com o seu estilo. Por causa do medo da condenação eterna, por causa do desejo de ficar livre do peso da culpa e da vergonha. Com qual dos 6 apelos você se sente mais à vontade? É uma pergunta que J.I. Carson faz no seu livro, né? Que é citado inclusive por John Piper. Interessante. Qual é mais difícil? Por quê? Às vezes só dá ênfase no amor incondicional. Quem sabe você está passando por cima de verdades, disposição bíblica e assim por diante. Então é importante, irmãos, a gente está sempre avaliando. E nós vamos ver como Paulo, em nosso evangelismo, precisamos usar de sabedoria bíblica na abordagem. Em Atos 17, Paulo arrazoou, expôs e demonstrou a preciosidade do evangelho. Como Hernandes Dias Lopes mostra no seu comentário nesse texto, que Paulo variou a sua estratégia e abordagem para que o evangelho fosse poderoso para transformar, para que as pessoas compreendessem a beleza e o poder do evangelho. É um desafio, irmãos, é um desafio. A gente, buscar do Senhor o conhecimento dele, a sabedoria bíblica e a coragem para a gente proclamar, no nosso círculo de amizade, nas ruas, naquela pessoa que você sempre está frequentando, talvez aquela manicure, cabeleireira, aquele frentista, que propositadamente, se você abastece no mesmo lugar, mas com uma estratégia de poder demonstrar um amor e comunicar esse amor de Jesus Cristo a essas pessoas. Que possamos ousar e buscar do Senhor todo discernimento para que o nosso evangelho, para que o nosso evangelismo seja palatável e atinja o intelecto, o coração e mude o comportamento das pessoas que nós precisamos compartilhar essa verdade. Amém? Amém. Eu queria orar ainda com vocês, tá bom? Senhor, obrigado pela vida desses grandes vultos da história, como o apóstolo Paulo. Obrigado por aquilo que o Senhor deixou registrado em Tua palavra. O Senhor sabe do desafio que nós temos de sermos mais intencionais em relação à proclamação do Evangelho e também, Senhor, de usarmos de abordagem, de usarmos, Senhor, de apelos, de sermos sensíveis, Senhor,
para que as pessoas, de uma forma ou de outra, sejam cercadas por verdades maravilhosas da Tua palavra, Pai. Oramos assim em nome de Jesus. Amém, Senhor.